E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais uma videoaula do professor Anderson para os alunos sem Castro Alves, terceiro bimestre, né? De olho na matemática, que tem como tema hoje geometria plana. Vamos lá? Pessoal, primeiramente temos que entender o conceito de geometria plana. O nome já disse, né? Geo é o estudo, né, de métrica, tipo de estudo da metria, no caso no plano. Que plano é esse? Plano X e plano Y, horizontal e vertical. Beleza? Então, ó, o conceito aí, ó. A geometria plana é a área de estudos que se volta para os objetos pertencentes ao plano, ou seja, todos os seus elementos, ponto, reta e polígonos, estão dentro de um plano. Beleza? Vamos falar de conceitos agora de alguns pontos específicos, que começa com o ponto. O que é o ponto, pessoal? O ponto é algo que não possui uma dimensão formada. Então ela é representada apenas pelo quê? Um ponto mesmo, né? O nome já diz. Mas para ficar mais fácil, igual está aí na imagem, fez os pontos e cada ponto se chamou de uma letra, para assim especificar melhor o que é o ponto. Reta, pessoal. Reta possui uma dimensão, o comprimento, e é representado por uma letra minúscula. A reta é infinita. Então olha aí nas imagens, ó, uma reta R, reta T, reta S. Então é como se fosse uma linha, que é um ponto que é algo que é o que? Infinito. Ela tem um começo, mas ela não tem o que? Um fim. Isso é o conceito de uma reta. A partir do conceito de reta, né, podemos definir outros três segmentos. Então, novamente, a partir da reta tem outros três segmentos, que é o segmento de reta, semi-reta e ângulo. Então vamos ver o que é um segmento de reta. O segmento de reta é definido por uma reta delimitada por dois pontos distintos, ou seja, uma reta com começo e fim. Então, ó, diferente da reta que tem um começo, mas não tem fim, o segmento de reta tem um começo e tem um fim. Igual está especificado aí na imagem, ó. Então, começou no ponto A, terminou no ponto B. Começou no ponto E, terminou no ponto F. Começou no ponto G, terminou no ponto H. Então tem começo e fim, é um segmento de reta. Semi-reta é definido como sendo uma reta com começo e sem fim, ou seja, ela será infinita em uma das direções. Só corrigindo, pessoal, eu acabei falando que era reta, que era semi-reta. Na verdade, a reta ela não tem começo e nem fim. É claro que quando você vai desenhar ela no papel, você começa, né? Então, mas a reta em si, o conceito de reta não tem começo e nem fim. Já a semi-reta, ela tem um começo aí, tipo no ponto A aí, e não tem fim. Ponto E aí e não tem fim. Esse é o conceito de semi-reta. Então, recapitulando, reta não tem começo e nem fim, ela é infinita para ambas as direções. A semi-reta tem um começo, mas não tem um fim. E segmento de reta tem começo e fim. Beleza?
Se não entendeu, volta o vídeo aí e assiste novamente esse pedaço. Então vamos para o último conceito, que é ângulo. O ângulo é utilizado para medir o espaço entre duas retas, semirretas ou segmento de retas. Quando medimos um ângulo, estamos determinando sua amplitude. Então olha que simples, pessoal. O ângulo ele fica, na verdade, entre duas retas, ou duas semirretas, ou dois segmentos de reta, ou entre uma reta e semirreta. Então o ângulo ele vai ser como que eu posso dizer, a abertura de um desenho de reta. E com essa abertura ela vai dar o que? Uma angulação. Conforme a figura aí, ó, podemos ver que tem o ponto G, H e I. O ponto G para H, do G para I, ele forma o que? Uma abertura. E esta abertura tem 43,6 graus. Beleza? A outra imagem, como pode ver também, começa no ponto J e vai até o ponto L e o ponto K, com uma abertura de 89,5 graus. Então vamos ver agora o que é plano. Estamos estudando geometria plana. O plano é, como eu falei, o conceito lá do começo. O plano representa duas dimensões e é representado por uma letra grega. Esse A, esse Bzinho aí, esse Y, 3 pontinhos, na verdade é alfa, beta e delta. Beleza? Então ele pode ser especificado por uma dessas letras gregas. Pessoal, na verdade, esse Y eu não me recordo se ele é delta, mas os outros é certeza que é alfa e beta. É por causa que vem do alfabeto grego, né? Que ele é composto por várias letras desse formato aí. Aí qualquer dúvida, faça uma pesquisa aí só para você saber, só para quesito de curiosidade. Tranquilo? Então, pessoal, vamos entrar agora nas fórmulas e figuras principais da geometria plana. Beleza? Então aqui a gente vai ter que entender que todas as figuras planas, ela tem perímetro e área. Novamente, todas as figuras planas, ela tem esses dois conceitos, perímetro e área. Então, ó, o que é o perímetro? Perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Então, novamente, se é um plano, se é em 2D, no caso, vamos pegar aqui um exemplo de um quadrado. O quadrado, ele tem base e tem altura. Então, para somar o perímetro dele, é só você somar a base, a altura, mais a outra base, mais a outra altura. Ou 4 vezes L, né? Que é 4 vezes os lados. Já a área é um conceito matemático que pode ser definido como quantidade de espaço bidimensional, bi equivale a 2, ou seja, né, de superfície. Existem várias unidades de medidas de área, sendo a mais utilizada o metro quadrado e seus múltiplos e submúltiplos. Então, pegando a área do quadrado é o que? L ao quadrado, porque o que eu tenho de um lado eu tenho do outro. Eu elevo ao quadrado, eu acho a área. E isso aí vai depender muito da unidade, pessoal. Exemplo, se você vai medir um terreno, ele vai acabar sendo em metros quadrados. Se você vai medir uma área de uma cidade, pode ser o quê? Quilômetros quadrados. Se você vai pegar uma régua e vai medir o tamanho de um livro, é centímetros quadrados. Então, sempre fique bem atento à unidade do desenho, para que assim você não erre, beleza?
Então, pessoal, agora os próximos slides a gente vai ver as principais figuras da geometria plana, que começa com triângulo, né? Talvez ela seja tão importante quanto o quadrado, né? Tão conhecida quanto o quadrado. Desculpe a importância, mas pelo conhecimento, né? Então vamos dizer assim, né? Então, ó, agora veremos as principais figuras, né? As principais fórmulas de cada um. Ó, então o triângulo aí, ó. Para calcular a área de um triângulo, basta multiplicar a medida da base com a medida da altura e dividir o resultado por 2. Então a fórmula da área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. E o perímetro é somar a base mais a altura mais o valor de x, no caso a hipotenusa. Então, pessoal, agora uma curiosidade. Por que a área de um triângulo é dividida por 2? Muito simples. Se você pegar o quadrado que está aí embaixo e cortá-lo ao meio, vai formar quantos triângulos? 2 triângulos. Então, por isso que é bem simples a área do triângulo. Base vezes altura sobre 2. Que juntando um outro triângulo daria o quê? Um quadrado. Beleza? Então, vamos agora para o quadrado. Sabemos que os lados do quadrado são todos iguais. Para calcular a sua área, multiplicamos a medida da base com a medida da altura. Como as medidas são as mesmas, multiplicá-las é o mesmo que elevar ao quadrado. Então, como eu tinha dado exemplo, né? Mas aí atrás no vídeo. Então, ó, a área é L ao quadrado e o perímetro é 4 vezes L, que são 4 lados, beleza? Retângulo, pessoal, é dada pela multiplicação da base vezes a altura. Essa é a área. Já o perímetro, né, é 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Ou então, no caso aí, é 2 vezes B, né? Mais 2 vezes H. Tá errado aí, pessoal. Não é vezes, é mais, viu? Porque a soma do retângulo é só eu somar o quê? Os lados, beleza? Talvez aí na hora de fazer os slides saiu esse ponto aí, mas tá errado. Tá. Losango, pessoal. A área do losango é muito simples também. É a diagonal maior com a diagonal menor dividida por 2. Olha, ó, como tá no desenho aí. E o perímetro é 4 vezes L. Por que 4 vezes L, pessoal? Ou você soma L mais L mais L mais L, ou multiplica um dos L's por 4. Beleza? Dúvidas? Claro que não, né? Uma matéria simples dessa. Trapézio, pessoal, é dado pelo produto da altura com a soma de base maior e base menor, dividido por 2. Então, ó, novamente, olha a figura aí. Ó. Então, a área vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura que está aí dentro, como se fosse um triângulo, dividido por 2. O perímetro é soma dos lados. L1 mais base maior mais L2 mais base menor. Tranquilo? E o círculo, que é um pouco mais diferente do que as demais figuras, né? Ele sofre uma pequena variação no π. O que é π, pessoal? Π é um valor que é utilizado para a circunferência, né? No caso é para o círculo. E esse valor ele pode ser mais ou menos utilizado como 3,14. Então, ó, a área do círculo é R e é dada pelo produto do raio ao quadrado com o número irracional π, que em geral é utilizado para 3,14. Então, a área é πr ao quadrado e o perímetro é 2πr. Beleza? Então, aí é um exemplo, pessoal, que pode cair essa matéria
ela cai certamente em todas as questões de vestibulares, em todos os lugares de vestibulares, Enem. Então, é bem simples, pessoal. Não pegue isso como base, que tá muito bobo, tá muito simples. Lembrando que as questões de Enem e vestibulares são muito mais difíceis do que essas, viu? E falando até sobre isso, já estou adiantando. O vídeo que eu deixei está excelente, pessoal. Ele é um aulão muito bom. É um aulão só para o Enem. Então, se você está assistindo o meu vídeo aqui, assista o link que está no roteiro. Assista, pessoal, você não vai se arrepender. Então, bora lá. Ó, figura aí, no caso, ó, triângulo de base 5 e altura de 12. Eu só vou colocar o que? A fórmula. Então, ia ficar a altura, base vezes a altura sobre 2. Aí vai ficar 5 vezes 12 sobre 2, 60 sobre 2, igual a 30. Bem simples, né, pessoal? Tipo, no caso, se fosse um círculo, diâmetro de 14. Lembrando, pessoal, que diâmetro ele é o quê? Ele é toda a linha que corta o círculo ao meio. Então, se no meio o raio é a metade de um círculo, o diâmetro é o quê? Ele todo. Então, o diâmetro é duas vezes o raio. Como nessa questão eu te dei o diâmetro, é só pegar o diâmetro e dividir por 2, que eu acho o meu raio. Beleza? Então, a área é πr ao quadrado. Aí a área vai ficar π vezes 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. Π equivale a 3,14. Multiplicando dá 153,86. Já o cálculo dos perímetros, né? No caso é um triângulo isósceles. Isósceles diz que é o quê? Dois lados iguais e um diferente. É só eu pegar os valores e somar, que eu acho o perímetro. E no trapézio, o trapézio é a mesma coisa, né? Eu vou somar os lados do trapézio. Então vai ser a base maior mais a base menor e os seus lados. No caso desse trapézio aí, os lados têm os valores do que, pessoal? Iguais. O que muda são as bases. Você somando tudo isso daí, você vai achar o que? O perímetro. Pessoal, olha como é simples. Aí, dependendo da quantidade de figuras, pessoal, que às vezes as questões do Enem pedem, vestibulares pedem, é só você ficar bem ciente das fórmulas das áreas, né, e dos perímetros e resolver a questão uma por uma. Porque fazendo um por um não tem como ter erros, pessoal. Beleza? Então, pessoal, está terminado mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Façam os exercícios com bastante cautela, com bastante cuidado. Mas antes de tentar fazer o exercício, assista ao aulão, pessoal. O aulão ele fala tanto de geometria plana quanto de geometria espacial. Geometria espacial é o próximo tópico que iremos estudar no próximo vídeo. Então não deixem de assistir. Beleza? Fiquem com Deus. Um abraço. Fui!